Oi, mãe empreendedora. Bem-vindas mais uma vez. Esse é o segundo episódio da Mães no Digicast. E quero lembrar para vocês que é um espaço que eu abri com muito carinho para falar sobre empreendedorismo materno e também acolher e para inspirar muitas mulheres, muitas mães, através de outras histórias, outras falas e dar um lugar de fala para nós, mulheres, mães e empreendedoras. E antes de começar a apresentar as convidadas, eu quero falar um pouquinho do tema, né? Então, hoje a gente vai focar em saúde mental materna, pois estamos no maio, mês da Furta Cor, e tem um projeto lindo que as nossas convidadas vão apresentar para vocês e a gente vai focar um pouquinho nisso também. Mas antes, eu vou ler um texto que vai falar um pouco sobre os dados da saúde mental materna. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que aproximadamente 10% das mulheres grávidas e 13% das mulheres que acabaram de dar à luz em todo o mundo sofrem de algum transtorno mental, principalmente depressão. Estudos indicam que baby blues pode atingir até 80% das puérperas, as mulheres que acabaram de parir seus filhos. E um levantamento da Mental Clean apontou que 78% das empreendedoras apresentam sintomas de estresse emocional, um número consideravelmente maior que a média da população geral. Embora não específico para mães, é razoável inferir que essa taxa pode ser igualmente alta ou até maior em mães empreendedoras devido às responsabilidades adicionais. Embora não haja um número preciso sobre a prevalência de depressão especificamente materna no Brasil, as evidências sugerem que elas enfrentem fatores de riscos significativos que podem aumentar sua vulnerabilidade à depressão e outros transtornos mentais. A sobrecarga, o estresse, o isolamento, a pressão social e a dificuldade em conciliar as demandas da maternidade e o empreendedorismo são desafios importantes que precisam ser considerados. Então, eu quero agradecer as convidadas que estão aqui hoje na mesa. E eu vou convidá-las para elas se apresentarem, tá? Porque eu acho importante vindo de vocês. Então, todas elas são mães, têm uma história, elas, né? Temos uma luta, né? Cada uma temos uma luta. E hoje a gente veio trazer uma luta muito importante e necessária para, né, nossa sociedade, que é a saúde mental materna, né? Eu quero começar com a Nick. Pode ser, Nick. A Nick, ela Pode é ser. mãe, psicóloga, se apresente, fique à vontade. Desde já, obrigada pelo aceite do convite para estar aqui hoje no Mães do Digicast. Obrigada, Amanda. Eu quero te agradecer muitíssimo por esse espaço, por abrir o seu Mãe no Digicast, para a gente também falar sobre saúde mental materna, que é tão precioso esse tema, e ainda mais quando falamos de mães empreendedoras também, né? Então, me apresentando um pouquinho, eu sou Nicole Fontanella, sou mãe de 2 crianças apaixonantes, mãe coruja, sou psicóloga. Depois da minha maternidade, realmente, eu mudei, né, a direção da minha profissão, porque eu vi o quanto, para além da teoria, o quanto na prática a gente precisa dar suporte emocional para as mães. Então, eu vivi isso no nascimento da minha primeira filha, que vai fazer agora 14 anos. Então, temos uma longa jornada aí de muitos aprendizados. E eu digo que a maternidade é um momento de transformação e de crise, né, também. Por isso que é tão importante esse suporte emocional. Então, eu foquei bastante meu trabalho na psicologia perinatal, me especializei no atendimento de mães e mulheres. Também sou coautora do livro Psicologia e Saúde da Mulher. E trabalho também na linha da TCC, Teoria Comportamental, para ajudar nessas escolhas mais assertivas, na criação de uma rede de apoio que muitas vezes precisa, né? E nessa acolhimento das mães no pós-parto também. Obrigada, Nick. Bem-vinda. Mariana. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que as pessoas estão nos assistindo. Primeiramente, eu quero agradecer o espaço para um assunto que nós já estávamos falando nos bastidores tão importante, que é a mentalidade materna. E, por coincidência, uma semana que eu estou exausta. Falávamos sobre isso Então, também. exatamente. Então, assim, veio a calhar o assunto, porque nós vivemos assim, né? Eu acho que depois que a gente vira a chave dos 40 também vai piorando.
Então, eu sou Mariana Dibi Laureano, sou advogada, sou vice-presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões na OAB da Subseção de São José. Também sou presidente na Comissão de Direito Eleitoral, sou pós-graduada em Direito de Família, Direito do Processo do Trabalho, estou fazendo mais uma pós-graduação em Execução Civil, sou coautora do livro que nós acabamos de lançar em São Paulo, Advogadas de Alta Performance, que fala de mulheres, realmente, são 8 histórias de mulheres advogadas, como que chegaram na profissão, e é óbvio que a gente retrata também essas dificuldades da maternidade, e sou apaixonada pelo direito de família, né? E quem me deu a honra do convite de estar participando desse projeto foi a Nicole, que acabou que eu conheci, fiz também uma grande amizade com a doutora Andréia, que também é advogada, mãe, aí eu vou deixar para ela se apresentar, não vou pular as etapas. Então, eu acho que. E mãe, eu não posso esquecer, né? Mãe de 3 Imagina, filhos. Já tem um adolescente de 13, um de 9 e uma de 7. Então, a gente vive na pele. Não são só os clientes que chegam até o escritório, até porque eu atendo homens e mulheres, né? Mas também as mães com essa demanda. E vivo na pele toda essa dificuldade, todo esse estresse, agora virando os 40, repondo hormônio, repondo vitamina. Então, tendo que lidar com tudo isso que é o que não, eu não sou a única, né? E por isso que a gente está tratando desse assunto. Porque exato. somos mais no meio de tantas que precisam ser olhadas, né? Agora convido a se apresentar a Andrea. Andrea, obrigada por aceitar esse convite. Agora conta um pouquinho sobre, né, você, quem que é a Andrea. Fica à vontade. Obrigada, primeiro, Amanda, parabéns pelo teu projeto e por abrir as portas para esse tema tão importante. Tenho certeza que vai tocar aí muitas mulheres, muitas mães. E como é difícil a gente falar da gente mesmo, né? Eu sou a Andréa, eu sou mãe da Martina. A Martina está com 6 anos. Eu sou separada desde que ela tinha 2 anos e meio, ali durante a pandemia. Sou advogada, advoguei por muito tempo. Depois da maternidade, fiz uma transição de carreira. Fiquei primeiro um ano em casa com ela, o que foi uma decisão difícil, mas que com certeza eu não me arrependo. E depois disso, eu iniciei uma transição de carreira. Hoje trabalho no Poder Público Municipal, faço parte, né? Me considero aí uma política ativista. Acho que a gente precisa de mais mulheres e de mais mães na política para a gente pensar políticas públicas, que é isso que a gente vai falar agora, porque não adianta ter só homens lá, porque eles não têm esse olhar, eles não vivenciam o que a gente vivencia, né? Saber da importância de falar sobre saúde mental materna, dentre tantas coisas que a gente vai falar aqui. Sou a irmã mais nova de 3 irmãs, né? Filha aí da dona Beth, que também separou quando era criança, filha do seu João, e essa é um pouquinho da minha história. O resto a gente vai conversando aqui e eu vou contando um pouquinho mais. Claro, obrigada, Andréia. E como a gente estava falando, né, é super importante esse tema, essa temática. E eu vou começar já propondo uma pergunta para cada uma de vocês. Eu gostaria de ouvir a resposta de cada uma. Quando se fala em saúde mental materna, qual que é a primeira coisa que passa na cabeça de vocês? É estresse e cansaço, né? Ou virar essa chave também, Dureza. né? Uhum. Dureza. A minha palavra veio a loucura. A loucura do dia a dia. Vem esse estresse, essa coisa maluca de viver no limite. Eu acho que a gente vive no Isso. limite. Eu diria, né, veio exaustão, como elas falaram, mas além disso, eu acho que solidão, né? Quando a gente está vivenciando a maternidade, aquilo que a gente está vivendo, muitas vezes parece que é só a gente que está vivendo aquilo e que ninguém está enxergando. Então, essa questão da solidão também, eu acho que é algo E que a invisibilidade, né, é perfeito. de tudo que nós, mães, fazemos por trás dos bastidores antes antes, muitas vezes, de ser quem somos e de fazer o que fazemos, né? Perfeito. Eu até ia complementar, tu falou, aconteceu uma coisa hoje de manhã que foi exatamente assim que eu me senti. Porque eu me casei, me separei, o pai biológico dos meus 3 filhos é um, e aí me casei novamente. E o meu segundo marido, ele assumiu a paternidade socioafetiva na certidão. Então, meus filhos têm 2 pais na certidão. E hoje de manhã, o meu marido, eu amo ele, gente, ele é ótimo, mas assim, eu sou obrigada a contar porque foi exatamente essa
palavra que aconteceu. Eu me vestindo, ele dormindo, e assim, tem prova, um deles tem prova, um vinha comigo, a outra tava fazendo deveres, e eu assim, pelo amor de Deus, levanta dessa cama. Não é só botar o nome no papel, não, mas eu já vou e não, querido, eu preciso de ajuda, eu tô me sentindo sozinha, né? Eu falei assim, não adianta ter dois pais na certidão, eu preciso de ajuda. Porque eu acho que a gente tem esse mundo masculino que está aprendendo a se inserir na maternidade. Por isso que é tão importante a gente conversar sobre isso. Com Quando certeza. a doutora Andréia falou essa palavra, foi exatamente o que eu senti hoje de manhã. Eu estou sozinha, meu O que eu Deus. escuto muito no consultório são as mulheres falando assim: eu virei a mulher reclamona. O meu marido fala: eu não aguento mais te escutar, porque tu só reclama. Só que aí, quando temos uma pessoa sobrecarregada, a outra está muito bem, obrigado, né? Então, esse olhar diferente para a maternidade, para o cuidado com os filhos, o que a sociedade responsabiliza a mãe, a gente alivia para os homens muitas vezes. E daí o homem não percebe. Aí tem que ficar pedindo, tem que ficar perguntando. Então a gente tem a sobrecarga invisível, que é do planejamento mental, porque um tem tarefa, o outro tem prova, o outro vai vir junto, e o homem tá lá, "Ai, não tem nada, tá tudo certo, né?" Então a gente tem a função que precisa fazer com cada filho, a questão da casa, do trabalho, o planejamento mental, o que comeram, o que não comeram, né? E Exatamente. ainda pedir pro marido. E aí vem aquela questão, né? A mãe é a multitarefa e é a que mais se sobrecarrega. E aí a tua fala que as mulheres são muito reclamonas, as mães, né? Em específico, direcionando aos pais, não é ser reclamona, é chamar a atenção para aquilo que precisa ser feito da parte dele também. Né? Porque tem uma cobrança muito alta da sociedade em cima da mulher. Eu comentei isso no primeiro episódio, quero repetir aqui, porque eu preciso dar ênfase a isso. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu participei de um processo seletivo na empresa que eu trabalhava, CLT, para aumentar de cargo. E eu já tinha passado por prova, prova teórica, teste psicológico, dararã. E, por último, tem entrevista com os gestores, né? E era uma mesa que tinha a maioria homem. E aí me colocaram, eles sabiam que eu tinha acabado de ter filhos, estava voltando de licença maternidade, e me colocaram um questionamento que colocaria à prova a minha maternidade contra o que eu precisava fazer pela empresa. Aí eu voltei para casa refletindo, tá, se fosse o meu marido no meu lugar, eles não teriam perguntado isso. Por quê? Porque eles mesmos, esse, né, tal do patriarcado, sabe que a sobrecarga fica em cima da mãe. Né, aí eu consegui o cargo, ok, merecido, mas ficou essa pulga atrás da orelha. E aí, sabe, teve uma virada de chave minha, falou assim: "Eu não quero depender de ninguém". Amanda conseguiu o cargo, mas o recado que foi dado foi muito claro, né? Que deveria estar em primeiro lugar a empresa, Exato. a sua família, né? Exatamente, Então, assim, exatamente. conseguiu o cargo, mas às custas do quê, Do né? quê? Aquela mensagem ficou clara, subentendida ali. E isso é muito louco, porque desde o início, quando a gente descobre a gravidez, eu lembro até hoje o meu medo, o meu receio de falar com o meu chefe, contar que eu estava grávida, parece que a gente tá fazendo alguma coisa errada, que cometeu um crime, Foi. né? Que, meu Deus, que eu tô traindo a empresa. E aí, o quanto eu demorei, o quanto eu fiquei pensando de que forma que eu ia contar para ele. E, gente, faz parte da sociedade. Sim. Né? E a gente está vendo hoje muitas mulheres, mas não só mulheres, homens também, não querem mais ter filhos. E aí? E a sociedade vai para onde? E o problema social que isso causa também, né? Nesses países, a gente começa a ver que não tem, que a taxa de natalidade é muito alta e que aí a idade, né, as pessoas idosas estão avançando e não tem população economicamente ativa para trabalhar, o problema social que isso gera. Então, é uma função social também, é um papel social, só que não é valorizado, é invisibilizado, mas a gente Exatamente. precisa de mães, de mulheres, né, de crianças na nossa sociedade, senão vai acabar. E sem contar que a conta não fecha, né? No Não. Brasil, a OMS recomenda que sejam 6 meses de aleitamento materno, mas as empresas dão 4. As empresas participantes do programa, né, Cidadã, é que fornece um pouquinho a mais. Os órgãos públicos, né, quem é concursado público também oferece
os 6 meses, mas nunca fecha a conta para a mãe. Não, e Nunca a fecha. visão da maioria das empresas seletistas, claro, algumas vêm mudando isso, mas a visão que a gente percebe é muito clara. Ah, o homem vai ser pai, nossa, ele precisa de uma promoção, né? Agora ele é um homem de família, ele vai precisar bancar. A mulher volta de licença maternidade, o que que acontece com muitas mulheres, é um número altíssimo aí, uma a cada 4 mulheres quando se tornam mães, o que que acontece? Ela é dispensada. Então, olha o Exatamente. tratamento diferenciado que a gente dá. E aí a conta não fecha, porque muitas vezes essa mulher fica dependendo economicamente desse homem, e aí muitas vezes a gente tem casos de violência também, e a dependência econômica a gente sabe que é um fator que faz com que a mulher tenha dificuldade de quebrar esse ciclo, e daí a gente vai entrando aí, né, num todo um circuito aí que parece não ter fim. Exatamente, porque justamente a nossa sociedade tem essa visão de que o homem é o provedor, né. Essa semana aconteceu algo entre as crianças. A Maria Luísa chegou porque eu pago o lanche para eles, para a Maria, que ela receba o lanchinho e eles conseguem comprar as coisas na cantina, porque para mim é mais prático. A diferença às vezes é tão pouca que tu ir no supermercado fazer o lanche e tal. E os coleguinhas chegaram, ela me contou, ela deitada no sofá falou: "Mãe, sabe que meus colegas vieram perguntar por que que tu não faz o lanche para mim?" A mãe não faz o lanche. Ninguém vai perguntar por que que o pai não faz lanche. E eu disse: "A minha mãe resolve um monte de pepino, ela não tem tempo". Ela respondeu com precisão. E nesse momento eu me senti culpada, porque eu pensei assim: "Meu Deus, será que ela tá passando vergonha, tá sofrendo bullying, né, porque eu não fiz o lanche?". E diz que eles insistiram, mas e de manhã, o que que ela faz? A minha mãe trabalha. "E à noite, o que que ela faz?". Eu disse: "Meu Deus, será que sou a única mãe que não tá fazendo o lanche?". Então assim: "Filha, tu queres que eu te mande lanche na lancheira? O que que tu quer que a mãe faça?". Mas eu peguei essa carga pra mim. Eu poderia ter dito: "Não", as crianças poderiam ter perguntado: "Por que que teu pai não faz?". Uhum, Elas já foram direcionadas à tua mãe. Uhum, O que está implícito dentro uhum, de um pequeno ato? As uhum, crianças são inocentes, uhum. elas veem o que elas estão exato. acostumadas. É sinal de que dentro do lar delas, apenas a mãe faz o lanche. Pelo menos a grande maioria. A gente sabe que tem pais que fazem esse movimento, mas ainda é muito pequeno, E né, quando a criança fica doente, a escola de vocês liga para quem? para a Pra mãe. mãe. Aconteceu essa Au. semana comigo, E inclusive. quem que tá no grupo da escola, dos pais, geralmente é a A mãe mãe. também. Ah, mas aí eu faço diferente, eu pedi pra Ah. incluir o pai. Porque eu vi que me incluiu, eu chamei a diretora e falei: "Tá, cadê o pai?". Eu não vi o pai no grupo, né. Eu já E pedi 2 vezes para colocar os 2 pais, ninguém coloca, só me coloca. Eu digo: "Gente, tem 2 pais, enfia os pais um pouquinho, né". e Só como a isso mãe. fica Isso. muito evidente e, assim, eu entendo que tá mudando, tem realmente pais, né, com essa paternidade mais Tem, consciente, tem. que tá se mudando. Eu também, né, amo meu marido, mas, por exemplo, eu deixei a responsabilidade dele agora quando a minha filha fez 2 anos, a mais nova, e o mais velho já fez 9. Aí, opa, tem que levar 2 para tomar vacina, um do HPV e o outro dos 2 anos. Eu deixei a responsabilidade dele, pergunta se ele levou até agora. Essa Já que é a passou a questão. primeira semana. Aí semana que vem eu já vou ter que cobrar. Aí essa carga mental materna de Exato. que eu tenho tá, eu deixei a responsabilidade com ele, mas eu ainda tenho que cobrar, sabe? Uhum. Não, e aí Pesa quem isso. que confere se tá na hora de marcar pediatra, se a caderneta de vacinação tá em dia, quem é que tá no grupo da escola e hoje é dia do brinquedo e hoje tem que ir de camiseta Aham, branca e será que tem tarefa e tem aniversário, quem é que vai comprar o presente do aniversário do amiguinho, aham. né, se o uniforme tá grande, se não tá. Essa é a carga mental que a Nicole falou, que é invisibilizada. Né, tipo, não, mas o que "Ai, é só isso", não, é tudo que tu tem que pensar durante de acordar pensando já se o uniforme tá lavado, o que que vai comer, o que que, né, são tantas Dormir pensando e exa acordar pensando, né? Eu acho que a exatamente. Nicole vai conseguir também trazer o retrato do que chega para ela É, dentro do consultório, né. sim. Da gente reclamonas, nós reclamamos, No né. consultório vem muito isso. Eu estou cansada, eu estou exausta, mas eu não sei por quê. Eu fiquei o dia inteiro cuidando só do meu filho, Uhum. né. Então, existe um caminho aí que as mulheres estão se percebendo, que tem coisas acontecendo, mas ainda estamos no começo. Tem muitas mulheres que ainda não entendem, absorvem essa sociedade que também, invisibiliza elas e olha a maternidade como uma causa normal. "Ah, você tá natural, você está somente cuidando da criança". Então eu falo:
vamos pegar aqui um papel e uma caneta e vamos listar tudo o que você faz? Vamos tirar do planejamento mental e vamos colocar aqui no concreto? Vamos escrever? Aí a lista é interminável. Eu muitas compartilho que chego em casa, converso com o marido, converso com o parceiro, mostra a lista e aí dá, sabe, dá um espaço, dá uma concretude para aquilo que muitas vezes não é percebido. E aí começa uma divisão. Então, é um passinho de formiga. Infelizmente, tem coisas mudando, mas infelizmente muitas coisas a mãe ainda tá no puerpério, tá ali amamentando, tá sobrecarregada, ainda precisa ir levar para o marido, levar para o parceiro, levar para o pai, coisas para abrir esse olho, né? E Exato. aí, às vezes, ainda vem a cara feia do outro lado, né? Ai, A gente meu é chata, né? Deus, que chata, né? E Chata, aí, reclamona. tu tá insuportável. Então, assim, gente, é muito complicado. Eu me sinto cansada em ter que ficar dizendo o que fazer. Eu não gostaria de dizer, eu acho chato. Eu me acho chata. Claro. Mas é que é exatamente acho que isso que ela colocou. Ok, você faz, aí tu fica esperando. E, e aí a coisa não acontece, né? Então leva a gente à loucura, É, a se exatamente. sentir sozinha, que é Uhum. como Uhum. a doutora Andrea falou, né? E outra coisa que eu vejo muito, Amanda, no consultório, muitas mulheres chegam assim, ah, realizei meu sonho da maternidade, muitas foi planejado, por mais que a gente sabe que no Brasil a maior parte da gestação não são planejadas também, mas, muitas vezes foi planejado, eu queria muito, sonhei com essa criança. Ok, ganhei, mas e aí? Tô me sentindo perdida agora, quem eu sou, meu corpo mudou, tô me sentindo mal, não sei mais, os ambientes que eu ia, agora eu não faço mais parte, os convites que eu tinha agora eu não tenho mais, aquelas amigas agora não são mais as mesmas, não fazem mais sentido para mim. Então muitas mulheres se sentem perdidas. E inclusive é um momento da maternidade que muitas, começam a se reorganizar conforme o trabalho, né? O que aquele trabalho fazia sentido antes. Uma paciente, inclusive, me falou: o meu trabalho, eles não deixam atender telefone. Agora que eu tenho um bebê, como que eu vou trabalhar lá? E se me ligarem, se minha filha ficar, né, doente, acontecer alguma coisa na escolinha? Então, eu já estou repensando uma nova forma de trabalho. Daí, muitas optam também por algo, trabalhar ou em casa, que conciliem a maternidade com o trabalho, né, uma carga horária mais flexível. E por isso esse teu podcast que tu tá trazendo aqui, o Mães no Digicast, é tão importante, Hum. né, para trazer esse tá, e agora? Onde que você fica? Qual é essa nova mulher que tu tá se transformando depois da maternidade? Mas eu acho Exatamente. que para a gente olhar essa questão da tão falada transição de carreira pós-maternidade, né, do empreendedorismo materno, ele vem por conta de uma necessidade, Necessidade, por conta isso. que as empresas não estão preparadas, nem a empresa nem o poder público, não estão preparadas para acolher a maternidade. Imagina tu ter um filho bebê e tu não pode atender o teu celular no ambiente de trabalho. E aí, como tu falou, tu quer amamentar teu filho, mas a licença, né, tu quer amamentar no mínimo até os 6 meses exclusivamente, mas tu tem que retornar ao trabalho trabalhando 8 horas por dia, 9 horas ali com horário de almoço, Sim. então tu não consegue. E aí tu se vê obrigada, às vezes, a fazer essa transição de carreira, né? Por Exatamente, a conta dessa necessidade. inflexibilidade. E a gente vê tantos países aí mais avançados que falam em licença parentalidade, né? Que tanto o pai como a mãe podem usufruir, ou que, por exemplo, até a criança fazer 2 anos, um home office. Em muitas empresas isso seria possível se a empresa fosse flexível, né? Pessoas que fazem trabalho administrativo. Poxa, até a criança completar 2 anos, a gente pode ter um programa aqui na nossa empresa, já que isso não é lei no nosso país, né? Quem dera fosse, mas a própria empresa ter essa consciência, né? Não, ou então, sei lá, 2 horas de home office, enfim, durante aquele período tão essencial para a criança ali, pelo menos até 2 anos, ou enfim, tem países que é durante a primeira infância, né? Até os 7 anos, uma redução de carga horária, ao invés de, mesmo que reduza o salário. Eu seria uma que eu não acho que eu não teria saído do meu emprego seletista após a maternidade se houvesse essa possibilidade de redução de carga horária para 6 horas, mesmo que reduzisse o meu salário naquele momento. Mas as empresas preferem perder um colaborador que está lá, às vezes, há 10 anos, ter que treinar outro. Eu lembro que para cumprir, ocupar ali o meu cargo, foram mais de 2 anos. A primeira pessoa que entrou não deu certo, saiu e tal. Eu falei, olha o prejuízo para a empresa, eles não olham para isso. Talvez se tivesse concordado com uma redução de carga horária, eu estaria lá até hoje. Exato. Ou não também, né, não sei, mas assim, e as empresas não olham para isso, né, o quanto elas estão perdendo, o quanto ninguém olha para essa questão da maternidade, da primeira infância, da saúde mental materna. Então, né, sociedade civil, as empresas, o poder público, todo mundo precisa de uma revolução aí. Eu acho que isso vai ser olhado quando efetivamente houver uma divisão justa. Quando efetivamente
a sociedade, em geral, se conscientizar que isso eu não fiz filho sozinha. A Uhum. minha responsabilidade não é só minha, desde as coisas simples às mais complexas. Quando as responsabilidades forem efetivamente divididas, nós não vamos ter tantos esse problema, a não ser da questão da amamentação, porque eles Exato. ainda não podem amamentar. Eu digo ainda porque eu não sei o que que vem por aí pela frente com a ciência, Uhum. né? Porque basicamente amamentar ainda somos só nós. Uhum. Mas depois de 6 meses eles podem fazer as coisas que a gente faz. Exatamente. E aí, se a gente tem uma divisão, a gente resolve muito problema. Eu entendo que a empresa precisa ter o seu lucro. Eu também sou dona do meu negócio. E graças a Deus a advocacia me permitiu que eu fizesse essa flexibilização, mas a custo de pouco sono Uhum. e de muito estresse. Exatamente. De não ter licença maternidade. Eu fiz eu já até contei essa história, as meninas já conhecem. Eu fiz uma audiência com a Maria, procuradora do INSS, tá? Ela do meu ladinho, juíza, não falou nada. Ela tinha dias. Assim como eu fiz com todos. E ela olhou pra mim e falou assim: ai, tu não acha muito complicado trazer o bebê? Eu falei assim: ela tem que vir, eu tenho que amamentar, preciso trabalhar, né? E a advocacia é o seguinte: se tu para, tu tá fora do mercado. Porque os clientes já não gostam que tu vai ter filho. Ixi, agora já não vai me prestar mais pra nada. Então tu tem que mostrar que tu é mais e que tu dá conta. Aí chega uma mulher que tem consciência do que acontece e fala isso pra mim. E aí eu respondi pra ela: eu preciso estar aqui. Ai, o INSS. Pois é, tá em greve. E se eu dependesse do INSS, eu tava sem nada. E o pai, o que que faz? Eu digo, por um acaso trabalha. Então, vem assim, de uma mulher, de uma mulher que sabe a situação dali, olha como não são só os Não homens. são só os homens. As mulheres também trazem isso. E quando nós criarmos a consciência de que precisa de uma divisão urgente, que a responsabilidade não é da mãe, o filho é do casal, Uhum. né? Exatamente. Eu acredito que muita coisa a gente vai resolver. Porque as Uhum. empresas não vão olhar mais para a mulher com esse preconceito. Claro, claro, porque daí quando a escola ligar, quando o filho ficar doente, não é só a mãe que vai faltar ao trabalho, o pai também vai. Então ele Exato. não vai poder escolher. Não adianta eu demitir a mãe que voltou de licença maternidade, porque o pai também, né? Então, assim, a sociedade entender, gente, que isso faz parte da sociedade, né? Que é preciso uma aldeia inteira para criar um filho. Quando a gente fala isso, o que que é? É tu ter rede de apoio, é no teu trabalho não te olharem de cara feia quando teu filho ficou doente, achando que tu tá mentindo, que tu tá inventando, né? É Como se quando tu fosse voltar. preguiça. Quando tu voltar de licença maternidade, a empresa tem um programa de acolhimento dessa mãe. Tu volta, como a Nicole falou, tu se sente perdida. E parece que tá todo mundo te olhando pra apontar o dedo. Ó, chegou atrasado. Foi Uhum. só ter filho. Antes ela era super pontual. Agora, né? Parece que tá todo mundo ali pronto pra te julgar, pra apontar o dedo e, né, pra arranjar uma desculpa pra te mandar embora. E falando de sociedade, claro que a mãe precisa de apoio, né? Quando a família está bem, está apoiada, está com o emocional bom, bem, como que fica essa criança? Como é que é o desenvolvimento dessa criança? Inclusive, a saúde física, mental, né? O desenvolvimento, porque senão a gente vê mães que voltam muito cedo para trabalhar ou que cuidam da criança e fazem tudo ao mesmo tempo, e pais ali também. Que a gente tira a responsabilidade deles, então temos mães sobrecarregadas, muitas vezes adoecidas, e a criança, como é que fica? Conforme a gente vai vendo o desenvolvimento dela, a gente vai vendo. Tanto na gestação pode ter um parto precoce, quando a mãe está com estresse elevado, pode ter dificuldade depois na alfabetização e desenvolvimento de transtornos também na criança, né? Então, cuidando da mãe, nós cuidamos de toda uma família e de uma criança aí que é o futuro da nossa sociedade também. E olha quanto que o poder público economiza com isso, né? Se olhasse lá na frente, o nível de aprendizagem dessa criança, o nível depois que ela vai ter, isso é comprovado, inclusive de condição financeira, né? Tudo isso que é vivenciado na infância, isso gera consequências para o resto da vida dessa pessoa. Então, se o poder público também olhasse isso como um investimento e não como um gasto de aumentar a licença maternidade, de eu ter um programa, um projeto, né, para a saúde mental das mães, enfim, o quanto isso se economizaria, o quanto nossa sociedade não estaria tão doente, né? Exatamente. E fecharia um pouquinho melhor essa conta, né? Uhum, porque não fecha. A Não Nicole fecha. estava falando da questão da saúde essa semana. Eu fiz uma audiência e perguntei como é que estava uma amiga que eu não vejo há muito tempo, que ela teve um terceiro filho.
e uma menina, e ela veio com o autismo. E aí eu falei assim, e aí ela me disse que o do meio também, que ela tem 3, do meio também apresentou em grau menor. Eu falei assim, mas ela tá conseguindo trabalhar? Não, ela parou de trabalhar. E eu vejo muito isso no escritório, as mães, porque vem uma leva aí, né, apresentando tais sintomas, eu não sei nem se a expressão é essa, né, sintomas, e que quem fica sobrecarregada é a mãe, são... Ah, é E são muito mães ainda importante. mais sobrecarregadas, né? Que vai ter que Exatamente. Mães levar para terapia, atípicas, vai ter que levar para fono, e o É, horário de exatamente. trabalho fica como? Porque não para, e quem para é a mãe. Exatamente. E talvez se houvesse essa divisão, É. será que não poderia permanecer a mãe? Porque são inúmeros especialistas que elas precisam levar, né? Sim, É uma sobrecarga terapias, terrível. E é. sem levar, levando em consideração também que ela deixa, né, de abrir mão ali do trabalho e a conta mais uma vez não fecha porque vai ter mais gastos. Querendo ou não. Aham. Eu sou amiga de mães atípicas e que passam esse trabalho financeiro porque realmente não tem acessibilidade aos tratamentos, porque às vezes é fono, é psicopedagoga, é psicólogo, nossa, é uma série de terapias que a criança E as precisa fazer e questões ser acompanhada. as questões emocionais desta mulher, né, porque é o natural. O bebê nasce, durante a gestação a gente idealiza o nosso bebê. Então a gente fala do bebê ideal, Um a gente bebê sonha com aquele ideal. bebê Uhum. fofinho que É. dorme a noite inteira, né? Fofucho, Espero mas para quando chegar até o terrível nasce, 2. quando nasce, a gente vê o bebê real. Então tem o luto daquele bebê que a gente sonhou Aham. e reconhecer aquele nosso filho real, como que ele é, né? O que ele tem Exatamente. de bom, né? Quais são as qualidades dele. O legítimo caiu a ficha. Ficou parecido com quem, né? Então, quando temos uma mãe atípica, ou que temos um bebê com autismo, ou com algumas outras questões, algumas doenças raras também, que, né, afetam o desenvolvimento da criança, como que fica esse emocional da mãe? Porque aquele bebê que a gente sonha durante a gestação, a gente não para pensar, né, que isso pode E ela acontecer. precisa ser cuidada Muito também. cuidada, Muito. muito, porque aí é uma mãe que vai geralmente para o extremo, né? Ou eu não olho tanto para a criança, ou eu cuido tanto dela que eu não tenho mais a minha vida, né? E como a sociedade precisa abraçar esta mulher e ela precisa de um suporte emocional, tanto a criança se desenvolver bem, quanto para ela e para a família. Então são mães muito mais sobrecarregadas ainda. E se essa Eu acho mãe... Pode falar. que a Mariana trazendo, esses recortes são fundamentais, né, porque a gente está conversando aqui. Mulheres, mães brancas, né, querendo ou não, a gente não está numa situação de vulnerabilidade, seja social, seja de questão de violência, a gente não tem filhos com deficiência, e quando a gente olha para esse e já é pesado pra gente, a gente agora tu olha para essas mães ou que têm um filho com deficiência, ou mulheres com deficiência, ou mães solo, ou mães que vivem, né, em comunidades, mães pretas e tal, a dificuldade delas é ainda maior. Não, eu estava era isso que eu ia falar, até desculpa. Não era exatamente isso, mas era sobre isso. E também, se uma dessas resolver se separar e não tiver mais o apoio Uhum. do genitor, o tribunal vai simplesmente olhar para ela e dizer: olha, tem 1, 2 anos, 6 meses, tu vai ter que voltar para o mercado, tu vai ter que te virar. E aí, como é que faz? Porque os alimentos já não são mais garantidos como antes. Até para tu Exatamente. conseguir o chamado compensatório já também não é tão simples. Eu vou fazer um link com o primeiro episódio que eu convidei a Cris, né? Quem não assistiu, vai assistir também. E ela fala sobre isso. Ela fala assim que o conselho que ela dá para outras mães foi um conselho que ela recebeu da mãe dela. Não deixem de fazer por si, não deixem de É o que eu trabalhar, falo. porque a hora que o teu marido te deixar, tu vai viver do quê? Sabe? Eu teve uma vizinha que me falou isso. Ela: "Ai, tô pensando em parar". Eu digo: "Olha, não tem nada a ver com isso, mas eu preciso falar. É mais forte que eu". Eu falei assim: "Não faz isso. Não faz isso. Não tô desejando o teu mal, não tô desejando a tua separação, mas o dia que a casa cair, a Essas coisa muda". essas mulheres ficam em situação de extrema vulnerabilidade. A gente Ah, sabe que o judiciário não consegue garantir não. para elas, né, o sustento devido ou o merecido, porque muitas vezes essas mulheres
abandonando suas carreiras, seus sonhos. A gente sabe que muitas vezes o marido progride na sua carreira graças Ao apoio ao ali. apoio da mulher que está em casa, deixando a janta pronta, a roupa lavada, cuidando dos filhos. E esse marido muitas vezes não precisa se preocupar com nada além da carreira, ele consegue estudar, ele consegue fazer um doutorado, ele consegue viajar a trabalho, né? Progride, e aí vem o momento da separação e essa mulher ela fica desassistida. Então, assim, para as mulheres que optam ou que por necessidade precisam parar de trabalhar, que elas tenham, que elas se apropriem da vida financeira do casal. Porque muitas vezes, e isso a Mariana pode falar melhor que eu, ela acha que eles adquiriram um certo patrimônio, ela nem tem noção dos bens, muitas vezes, no momento da separação. E muitas vezes esses bens estão no nome da sogra, do cunhado, e a gente tem casos de mulheres famosas aqui, né? Que com dinheiro em que isso aconteceu. Então, isso é muito comum. Então, se essa mulher, porventura, deixar de trabalhar, seja por vontade, tá tudo bem, ou seja, por necessidade, que ela tenha esse cuidado, que ela esteja bem assessorada para depois, às vezes no final da vida, às vezes já tu não consegue retornar ao mercado de trabalho depois dos 50 anos, a gente sabe o quanto é difícil tu ficar desassistida, tu dedicou uma vida inteira para uma família e depois chega lá no final da vida, tu fica desassistida. Na verdade, tem muitas mulheres, inclusive, que chegam no escritório que não sabem nem o que tem. O Exato. que teu marido ganha? Não sei. Eu Uhum. não sei, O porque que vocês deixou na construíram? mão, né? Não sei. E aí até dificulta muitas vezes o nosso trabalho, porque a gente tem um trabalho muito mais árduo de ir buscar essas informações para garantir o direito de uma mulher dessa, E muitas né? vezes eles os fazem intencionalmente Sim. com o intuito de esconder. Já é uma violência, né? Já é uma violência Exatamente. para ter o controle sobre a mulher. Exatamente, tem contas escondidas, investem, por exemplo, em criptomoedas, porque é muito mais difícil de tu conseguir rastrear, e isso propositalmente. Existem grupos de WhatsApp de Exato. criptomoedas, onde a maioria é homem, e que essas conversas rolam. Então, olha só, gente, o nível, né? É tanta coisa que a gente precisa desconstruir do patriarcado, como tu falou, mas Muito. isso acontece. Trabalho de Acontece muito com formiga. pessoas de todas as classes sociais, de todos os níveis educacionais, digamos assim. Então, a gente precisa estar atenta, sim. Exatamente. Aproveitando aqui, então, a perguntar para a Nick, mais especificamente falando, né, da tua área, como que a mãe, ela pode identificar que ela está sobrecarregada e que ela precisa de um apoio? Principalmente um apoio, né, do profissional da tua área que possa, né, dar o direcionamento, possa dar esse suporte terapêutico para ela, uma orientação, o que que ela pode fazer? Quais são os sintomas? Ótimo, O que que tu Amanda. pode Isso é identificar? muito importante, né? Identificar. Primeiro, é importante identificar quem são as mães de risco também, né? Boa. Então, quem já apresenta alguma depressão ao longo da vida, ou familiares, né, com depressão, principalmente mães com transtorno bipolar, precisamos ficar muito atentas, que tem alguma questão no relacionamento, né? Problemas de relacionamento, ou como que foi a infância também dessa mãe, tá? São mães que apresentam um risco para uma depressão, algum transtorno ali nesse momento de gestação, parto, pós-parto, tá? Então, depois que o bebezinho nasce, né, temos a pojadura ali, a descida do leite, mais ou menos terceiro, quarto, quinto dia, é onde pode vir o baby blues. Baby blues é algo natural, né, que pode acontecer com a maior parte das mulheres, não é uma questão de buscar ajuda, é algo para se observar. A mulher pode ter um choro mais fácil, do nada tô aqui chorando, não sei o que está acontecendo, de repente ela percebe que a vida mudou, né, ou tá muito estressada, mas isso tende a passar ao longo de um mês, mais ou menos, 2 meses, tá. A questão é quando a gente entra na depressão pós-parto. Então a mulher que muitas vezes a gente sabe que dormir no pós-parto já é muito complicado, é difícil. Mas aquela mulher que está sobrecarregada, ok, mas que o bebê dormiu, ela conseguiu tirar um cochilinho e ela dorme, ela consegue descansar, mesmo que seja aquele sono, assim, sutil, que o bebê faz e a gente já pula da cama, né. Depois eu lembro que na minha maternidade, quando minha filha nasceu, era assim, ela chorava, eu primeiro levantava da cama, depois eu pensava: "Onde que eu tô? E O que quando, que eu não, preciso e fazer quando a agora?" gente É tá bem no essa banho sensação. e a gente tem a sensação que a O gente bebê tá tá ouvindo o chorando. choro. Acho que Aham. acontece com todas as Aham, mães, aham. né? Então Até hoje, a inclusive. depressão pós-parto é isso, assim, o bebê tá dormindo, a mãe quer dormir e não consegue, né, então fica acordada, muito preocupada, e aí
questão do sono, porque a gente já sabe que é adoecedor quando não consegue dormir, ela tenta dormir e não consegue, então vem uma apatia. "Ai, o que está acontecendo nesse momento, né, ou a falta de vínculo com o bebê, não tô legal, eu não tô bem comigo", né, uma autocobrança, "Será que eu tô sendo uma boa mãe? Não, eu tô sendo uma péssima mãe", né, ou até inclusive alguma ideação suicida, né, então isso a Uhum. gente tem que ficar atenta, em alerta, e geralmente são as pessoas que estão em torno dessa mulher que precisam prestar atenção, observar essa diferença. Nossa, mas ela era de outra maneira, né? Agora ela tá agindo assim. Não faz parte da personalidade dela. Porque geralmente a mulher tá tão imersa ali nos cuidados com o bebê, porque mesmo com depressão pós-parto, muitas mulheres ainda acordam e ficam preocupadas e querem trocar fraldinha e querem cuidar muito bem do seu filho. Então, depressão pós-parto não significa que você está sendo uma mãe ruim, muito pelo contrário, muitas mulheres até se exigem ainda mais, né? Mas ficar atenta nessa mulher, se ela está Uhum. estressada, está vindo muita irritabilidade, porque a rede de apoio muitas vezes pode acionar, né, um psicólogo, especialista, em perinatalidade, e um psiquiatra também, né, dependendo da Sim. situação. E eu vou aproveitar e compartilhar um pouquinho da minha história, porque eu, Nick, infelizmente, eu fui uma premiada aí com a depressão pós-parto do meu primeiro filho. Então, eu queria muito ser mãe, eu acho que desde adolescente, desde muito nova, queria ser Uhum. mãe, eu já sabia que eu ia engravidar, que ia ser um menino e que o nome dele ia ser Miguel. Bateu, tudo bateu. Só que o que que não bateu para Amanda? Eu me preparei para cuidar de um bebê, mas eu não me preparei para a transformação que a maternidade ia causar na minha vida. Aí esse foi o baque, porque eu sempre trabalhei desde os meus 17 anos e fui mãe aos 31, Uhum. já considerado tardio hoje em dia, né. E aí nunca peguei períodos muito longos de férias, então sempre trabalhando, 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 aí de repente me vi sozinha em casa com o bebê e eu, sabe, senti falta de alguma coisa. Então, assim, importantíssimo esses sintomas que tu falou, Nick, porque, eu acho que foi o primeiro sintoma que eu senti, que eu vi que realmente eu precisava de ajuda e compartilhei com meu marido, que eu estava rejeitando meu filho. Essa é a palavra. Como assim? Eu sempre quis um filho e agora eu tô rejeitando? Mas eu fazia um esforço enorme para amamentá-lo, porque eu sempre quis ter um filho para amamentar, para dar, né, o meu leite, né, o meu carinho, o meu cuidado. Uhum. E aí depois foi o segundo sintoma que foi, pensamentos e tentativas de suicídio. Uhum. E graças ao meu anjo da guarda, a Deus, aos meus amigos influentes, eu conheci a Maria Maria Helena. Helena, Uhum. Maria Helena Moraes, que foi a minha psicóloga e que ela tem um instituto lindo e maravilhoso, né, que cuida de pais, Instituto Pais e Bebês. Então ela trabalhou especificamente nisso e com a psicanálise e conversas e com acompanhamento psiquiátrico também, porque suicídio, né, já envolve outras áreas, né, da saúde mental. Foi super importante. Ter reconhecido isso, ter me aberto, me abrido para minha família, e também outra coisa que eu quero falar, que eu acho que você falou lá no início, que é a tua palavra, solidão. Uma coisa que fez total diferença para eu compreender esse momento foi conversar com outras mães. Saber Uhum. que eu não era a única. Então, até então, eu estava sozinha, sozinha. E as minhas amigas já tinham sido mães, mas em outras épocas, porque elas foram mães muito jovens. Então, quando eu engravidei, os filhos já estavam adolescentes, alguns quase adultos até. E aí eu me senti sozinha, sozinha mesmo. Aí eu achei um grupo de mães que era administrado por uma doula, por isso que eu também me tornei doula durante muitos anos também. E que ali elas se acolhiam, elas se abriam, sabe? Era um espaço aberto, sem julgamento, que é esse, né, o objetivo dessa rede, desse projeto, desse podcast. É um espaço aberto para a gente conhecer essas histórias reais, né? E saber e poder dividir isso com outras mulheres e saber que elas não estão sozinhas. Então, foi a partir dali
que eu tive um maior reconhecimento, claro, todo um tratamento, mas falar com outras mães, ouvir outras mães e poder contar a minha história sem ser julgada e entender que elas também passam por aquilo é libertador. A importância desses grupos de mães, né. Eu acho que até hoje, quando eu ouço que uma mãe sente a mesma coisa que eu, me dá até um alívio. Eu falei: "Nossa, não tô Uhum. Não sozinha, tô louca. gente". Ela estava falando do sono, eu até hoje eu não recuperei 100% do meu sono, Sim. né, o meu sono nunca mais dormi, eu não sei vocês, mas eu nunca mais Uhum. dormi como antes de ter meus filhos, Agora eu tô nunca até com o mais. aplicativo do sono para regularizar meu sono, ver quanto que eu tô dormindo de sono profundo. Eu falo, nossa, só isso. Tá longe do que eu preciso Quan pra saúde. Quando a gente manda mensagem, assim, de WhatsApp às 3 da manhã, que é porque tu já tá acordada, não consegue dormir, porque o filho acordou, se mexeu, enfim, aí tu vê que outra mãe responde, às vezes minha irmã, outra mãe responde: "Ah, As tu mães também tá acordada?" as mães da madrugada. Então, como nós estamos falando de saúde mental materna, precisamos falar muito sobre isso e tem um mês específico para isso, né, Nicole? Então, eu queria que tu apresentasse um pouco sobre o Maio Furta Cor, explicar um pouquinho sobre esse projeto, como que ele nasceu, por que que ele é tão importante e como que todas as mães podem participar ativamente, né, desse projeto, não só mães, né? Vamos levantar aí para Para os levantar pais esse também. movimento geral A aí. gente fala que não é uma campanha feminina, é uma campanha para toda a família e toda a sociedade, para o Exato, tio, isso para a tia, para mesmo. os avós, para todo mundo, para quem não tem filhos também, né? Porque todos compõem a sociedade e precisamos fazer parte disso. Então, mês de maio é o mês também da campanha Maio Furta Cor, que diante de tantas coisas que a gente falou aqui, é mais do que para ontem trazer essa visibilidade para a saúde mental materna, que é a causa da campanha. A campanha nasceu em 2021, com duas idealizadoras, uma psiquiatra e uma psicóloga, na porta da escola dos filhos, e daí elas começaram a campanha, mas viram que para crescer ainda mais, precisavam convidar representantes de cada cidade. Então, nós fomos convidadas, né, como representantes da campanha aqui em Florianópolis, na Grande Florianópolis. Eu assumi a representação em 2022, com muita honra, muito orgulho, porque já faz parte da minha vida, né, de mãe, de mulher e também de profissional, como eu atendo no consultório, eu vejo tantas questões ali que elas trazem muitas vezes no segredo, né, falando, cochichando, para elas mesmo não ouvirem, eu falo, tá tudo bem. Olha quantas pessoas também passam pela mesma situação. Então, foi criada a campanha Maio Furta Cor e desde 2021 a gente faz rodas, palestras, eventos, tudo para trazer essa visibilidade para a causa materna. Porque quem cuida de todo mundo também precisa ser cuidada, né? A gente Com precisa cuidar das certeza, mães. com certeza. E vale ressaltar, né, que a doutora Mariana e a doutora Andréa também são representantes, Somos né, representantes. desse projeto aí tão lindo e tão necessário, né, para nossa Porque uma sociedade. pessoa sozinha não faz nada, né? A gente precisa ganhar força. E aí eu vi assim a Andrea desde o início comigo da campanha. Ela no início não estava como representante, mas através dela, né? Conversei com ela, me levou na prefeitura para fazer a lei. Depois ela pode contar um pouquinho mais a fundo. E Boa. também depois a Mariana, que sempre trabalhou com famílias, sucessões, né? Sempre trabalhou tão bem. Então eu falei, nossa, as duas vão somar forças para a gente trazer maior crescimento. Por isso que eu também te agradeço, Amanda, por abrir esse espaço, né, pelo teu projeto, também focando em mães, no cuidado com as mães, e por abrir esse espaço para a gente trazer também sobre a campanha Maio Furta Cor. Imagina. E eu vou deixar o link para quem quiser entrar no grupo, né, do projeto, na descrição do vídeo e também as redes sociais. E agora, estamos chegando aqui pertinho do fim. Eu quero convidar vocês a pensarem, né, a completar uma frase. A gente falou muito, né, desse cuidado, e eu queria que vocês completassem a frase: cuidar da minha saúde mental é. Acho primordial, né, primordial. Se eu não me cuidar, se eu não cuidar da minha saúde, nada funciona. Inclusive nos bastidores a gente estava conversando sobre reposição hormonal, sobre vitaminas, e foi um ponto que eu tive que chegar no limite da minha saúde
para dizer, tem alguma coisa errada, onde os profissionais me olharam e disseram assim, eu não sei como é que tu tá de pé. Então, quando eu comecei a olhar isso, eu digo, pera um pouquinho. Se eu continuar assim, eu vou antes. E aí, o que vai ser da minha família? O que vai ser dos meus filhos? É a primeira coisa que minha mãe pensa, né? Uhum. O que vai acontecer? É onde eu estou me obrigando a fazer exercício, a cuidar de mim. E mesmo assim, eu me sinto culpada, tá? Uhum. Eu tinha que estar com meus filhos, eu tinha que estar cuidando dos meus clientes, eu vou sabendo que eu tenho que ir, eu me sinto bem, mas com uma mistura de culpa. Então, a gente tem que parar de se sentir tão culpada e entender que primeiro nós temos que ter a nossa saúde, porque senão nada vai para frente. Exatamente. Perfeito. Cuidar da saúde mental Difícil, né? Acho que como a Mariana falou, é inevitável, porque se eu não parar e não cuidar agora, em algum momento vai vir essa conta e eu vou ter que parar, né? Querendo ou não. Então, que eu possa parar antes, porque nós mulheres, mães, a gente disfarça muito bem, a gente se cobra muito, se culpa, e realmente é difícil a gente parar e encontrar um tempo para cuidar da nossa saúde mental. Então, eu acho que é isso, a gente precisa parar olhar para isso o quanto antes, porque senão em algum momento da vida essa conta vai chegar e daí vai ser mais difícil mais ainda. pesada. Então, é inevitável, a gente precisa cuidar da nossa saúde Isso mental. que você falou é importante de... porque a gente tem que ser forte. Não é bem assim, É. né? Porque eu sou mãe, que eu tenho que ser forte para Mulher eles, Maravilha, para né? mostrar para eles. Não, e não existe, né? Não existe. Não existe essa mãe que vai dar conta de tudo, né? A gente dá até um certo ponto. E às custas de muita coisa, né? Muita. Às custas dos nossos sonhos, da nossa saúde, de tantas outras coisas. Então, esse dar conta de tudo é muito pesado. Por um determinado período, como tu falou, talvez a gente até consiga. Mas ainda assim, é às custas de muita coisa, não vale a pena. Exatamente. Não dá para abrir mão, né? Não. Não dá para abrir mão. Nicole, cuidar da tua saúde mental É muito importante, é primordial, é necessário, são muitas. Porque eu sempre gosto de falar isso para as mães, porque como a Mariana me colocou aqui, quando a gente vai fazer uma pausa para cuidar da gente, vem um misto de culpa junto. Então eu sempre falo, quando a gente cuida, né, de nós, quando a gente tira um tempo pra gente, os filhos também nos olham como exemplo e aprendem, né, através do exemplo, que eles também vão poder se colocar em primeiro lugar, que eles também vão poder cuidar deles e que tá tudo bem eles fazerem isso. E claro que a gente quer o bem deles, né? E Com nós precisamos também certeza, querer o com nosso. certeza. Então é fundamental. Saúde mental é a base para as outras saúdes, para tu poder, né, trabalhar, cuidar, exercer as suas funções, ser feliz. Sim, exatamente. Mais uma pergunta. Hum. O que vocês gostariam de falar para as mães que estão aqui nos ouvindo? O que elas deveriam fazer quando elas se encontrarem no seu limite? Peça ajuda. É difícil a gente reconhecer que a gente está no nosso limite, né? Então, prestar muita atenção, tá tudo bem estar no seu limite e peça ajuda. Peça ajuda para sua família, para suas amigas e peça ajuda, claro, profissional. A gente tem aqui, né? A Nicole, tem tu também que passou por uma situação que precisou de ajuda profissional. Gente, peçam ajuda. A gente precisa, é aquilo. É preciso uma aldeia inteira para criar um filho e a gente precisa dessa aldeia junto com a gente para a gente conseguir dar conta, entre aspas, e é isso, não disfarcem, a gente disfarça muito bem, a gente se culpa, a gente não para olhar pra gente, mas peçam ajuda. E saber que pedir ajuda não significa que você é uma mãe ruim, muito pelo contrário, porque tem isso, né? Precisamos pedir ajuda, precisamos de ajuda, mas e quando alguém oferece uma ajuda, a gente aceita? Né? Eu tô passando aqui no mercado, quer que eu leve alguma coisa para você? Não, não, aqui tá tudo bem, né? Como a gente disfarça bem. Não, aqui tá tudo bem, é que a gente aprendeu que a maternidade é algo natural e eu preciso dar conta e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas não, saber que pedir ajuda é fundamental e você não é uma mãe ruim por isso, muito pelo contrário. Precisamos de toda uma aldeia, precisamos de muitas mãos para cuidar de uma criança. Puxando o link, também pedir ajuda, acho que é um dos primeiros Sim. pontos que a gente precisa ter consciência que está tudo bem e que nós não somos mulheres maravilhas. E o que eu poderia dizer que é algo que eu também me doutrino, não se julgue. Eu, de um tempo para cá, eu tenho entendido o seguinte, eu não sou uma boa cozinheira. Eu faço Idem. o que dá.
eu fiz o que eu posso. Quando alguém vem me cobrar, gente, a minha realidade é essa. Eu faço o que eu consigo. Eu não dou conta de tudo e tá tudo bem. Ontem sentei na mesa com arroz queimado, bife mais ou menos, porque não estava dando conta de tudo. Eu falei, gente, eu sei que eu não cozinho muito bem. Aí meus filhos tiveram uma comedida nas palavras. O do meio, que é muito sincera, resolveu ficar em silêncio. A minha filha, mais ou menos, mãe, mas tá tudo certo, a gente entende. Então, se eles têm capacidade de entender, os outros também vão entender. E nós temos que nos dar esse direito. Eu não preciso ser uma boa cozinheira, ou pelo menos não preciso nem mesmo cozinhar, eu posso arranjar outras alternativas. Eu posso ser boa em outras coisas. E outra, a maternidade a gente tem muito a trabalhar, é viver culpada, né? Se a Angélica, que é aquela artista, disse isso, meu Deus, ela que tem toda uma estrutura para servir, se sente assim, o que dirá nós, que temos que, né, nos aprender a lidar com aquilo com menos. Então, eu acho que, junto com o que elas disseram, é se julgar menos, se permitir mais. Exatamente. Eu vou falar também. Boa. Eu vou falar uma coisa que a gente não jogou aqui na mesa, mas que também acontece. Muitas coisas que a gente falou cobrando o pai que não faz a parte dele. Mas tem também o pai que quer fazer a parte dele Exato. e a gente não quer deixar. Uhum. Eu também estou me doutrinando quanto a isso. Exato, aprender a dividir. Porque a gente quer fazer do nosso jeito, porque a gente acha que às vezes do nosso jeito vai ser melhor, e não é bem assim. Quando a gente tá com uma sobrecarga muito grande, as coisas precisam ser feitas de alguma forma. Que seja a forma do marido, da mãe, da vizinha, da sogra, da amiga. E linkando, né, com o que a doutora Andréa falou, é aceitar essas ajudas, é aceitar que elas venham de alguma forma, né? E quando a gente pontuar ali que realmente, não, eu vou precisar ajustar isso depois, ok, mas foi feito. Sabe? Aceitar. Essa coisa até já foi conversada, esse assunto já foi conversado em palestras que nós ministramos também na OAB no ano passado, sobre essa questão de mães também que não permitem, de processos que chegam onde pais querem ser pais, onde querem. Eu fico louca. Fico, gente, deixa, pelo amor de Deus, não dá o tiro no nosso pé, porque Por favor. quando o pai quer, nós temos que permitir. Eu acho que foi muito bem colocado, né? Nós também temos que entender que está tudo bem dividir. Até E não a. vamos ser menos amadas se o pai estiver lá, Exato. porque é uma questão também que muitas mães trazem. É uma coisa que a Nicole também explora, a questão psicológica, né? E agora eu já aprendi, e eu falo para todo mundo que a Nicole ensinou. Aí eu vou deixar ela falar que a mãe tem essa necessidade, né, Nicole? Muitas vezes, algumas mães, o porquê que a mãe faz esse movimento de não permitir que o pai também divida, né? É o lugar que nós ocupamos na sociedade, né? É o nosso lugar, teoricamente, de poder, que a gente se reconhece ali, tá? Maternidade é o lugar da mãe, né? Então, se é o lugar da mãe, este é o meu lugar. O que que mais alguém tá querendo esse meu lugar aqui? Né? Então, é isso, assim, vamos ser menos amadas, vou ser de menos valor, né? E a saber que não, que o amor multiplica e que não Exato. tem menos valor, é ao contrário, né? Que somos, sim, fundamentais para as crianças também. Só antes de tu encerrar, Amanda, porque a gente começa a falar que não para. Mas eu preciso, assim, me identifiquei, não sou uma boa cozinheira. Aí, esses dias, minha filha, assim, ela foi um dia pro contraturno, que foi uma manhã que eu tive, um imprevisto, levei ela no contraturno dela, almoçou no colégio. Mamãe, aquele almoço do colégio é tão gostoso. Foi também comparado com o meu, qualquer almoço é gostoso. E ela amou o almoço do colégio. Claro, puder, eu entendi o recado. O almoço do colégio é muito mais gostoso que o Tem que meu. aceitar, fazer o quê? É sobre isso. E uma coisa também que não foi falada aqui é não que a gente acerte ali a mão na comida, mas a gente se aceitar a errar também, né? Uhum. Não se culpar, não achar que a gente é perfeito o tempo inteiro, porque não existe perfeição, né? Em nenhum lugar. Até porque maternidade, ela é única de cada ser, de cada mulher, de Também cada acho. filho. Cada família vai trazer a sua história. Não Eu, né, nos bastidores ali, quando a gente deu aquela pausa,
Eu falei pra Nicole assim, aí ó, óbvio que ela me analisou como psicóloga, né? Eu falei assim, olha, quando veio o primeiro filho, que o primeiro filho eu acho que é o mais difícil. Quando chegou o Lorenzo, ele tá aqui nos ouvindo, inclusive, Lorenzo, chegou e botaram do meu lado, me deu um pânico. E eu tava imaginando aquele amor, aquele romantismo da maternidade. E eu assim, gente, eu tô em pânico, o que que eu vou fazer com essa criança agora pro É a resto da tal vida? maternidade idealizada, né, Nick, que você Né? falou. Então, assim, mas eu É. tava esperando, sentir assim, ai, Aquele nossa, que amor avassalador lindo! que, né, o É. primeiro olhar da E criança. aí eu me culpei. Eu me culpei por não sentir isso de imediato e sentir medo, Bem-vinda ao pânico. clube É, das culpadas. excelente trazer esse assunto, porque é isso, a gente nasce, a gente acha que do nada, assim, meu Deus, nasceu o amor da tua vida. E não é, né? É uma construção. E cada dia que passa a gente ama mais, mas não é automático, não é tipo tu pariu e tipo assim, meu Deus, agora, Aham. né? É um processo. Gente, inclusive está na literatura da psicologia. Quando o bebê nasce, há um estranhamento da mãe, porque aquele bebê que a gente sonhou é diferente do bebê real. Então a gente olha a primeira vez o nosso filho, a gente vê um estranhamento. Só que isso ninguém fala, né? Porque Não. Ó, a que mãe é interessante. aquela que vem o amor total, né? Então é isso, a gente estranha. E é muito importante, porque esse estranhamento é no bom sentido, porque a gente estranha e percebe aquele bebê como um outro, diferente de mim, né? Então eu quero conhecer quem é esse outro, quero conhecer qual é a característica desse bebê que é diferente da minha. Ou se tem alguma coisa parecida com o bebê, parecida com a nossa família também, é importante. Porque aí eu vou reconhecendo e dando nome para eles e vou formando a autoestima daquele bebê descolada da mãe, né? E tem depois a parte do bebê, né? Que vai ter esse mesmo estranhamento, mas descolando da mãe. Também. Eu E lembro que aí eu é outra Né? fase. Aí Outra chega, né? fase. Vai passar, mas daí chega outra fase. Vai passar, aí chega É outra o fase. terrível 2. E daí é pro resto da vida, como a Mari falou. O que que eu vou E fazer não, com e esse foi, bebê agora, pra e foi sempre? exatamente isso. Eu assim, meu Deus, é pro resto da vida. Eu vou ter que cuidar pro resto da vida. Sabe? Deu um choque, pânico, assim. porque era pra estar, pelo menos pelos filmes. Ai, que lindo, Eu ainda tô achando que as maravilhoso. mães não dormem pro resto da vida. Eu perguntei pra Né? minha mãe, ela disse que Sossegadas, não pelo dorme menos. nunca mais, tá? É, Nunca já me mais que nem falaram isso antes. também. Que Eu loucura. Ah, acredito. não, eu tô com esperança, gente, ainda. Eu tô com o meu aplicativo do sono, a esperança tá ali, né? Como é que tá o aplicativo do Eu sono? tô tentando melhorar, mas tá difícil. Eu tô desgarrada do aplicativo, porque, gente, eu tô com uma de 2, uma de 3. Sim, não é a Ai, são hora, bem não é o pertinhas momento. também. São impossível. Pertinho. Então, Quando é um bebê recém-nascido, a gente coloca o aplicativo. Algumas mães, né? Colocam o aplicativo pra ver quanto o bebê dormiu. Agora não. Agora é a mãe de filhos um pouquinho crescidos. É a mãe que tá tentando voltar, né? Se Mas bem é que isso, entra a Amanda. São adolescência. assuntos inesgotáveis. A gente poderia como ficar aqui muito sempre. tempo Que vai entrar a conversando. adolescência, Fazer- né? Vai entrar a adolescência. Aí, amigo, passeio, viagem, festa. Aí não é mais Aí tu não aquela, dorme mais, não porque é tem mais que ir aquela tarefa buscar. braçal, né? É Já mais me a falaram que psicológica. quando chega Isso que é na pior. adolescência é pior. Já Isso me que é falaram. pior. Vamos ver, vamos chegar lá. E então, mulheres, como vocês puderam ver, essa mesa hoje estava incrível. Quero Foi agradecer show. o tempo fornecido de vocês. Eu sei que vocês se colocaram à disposição, deram pausa nos projetos, enfim, no que vocês tinham que fazer para também abraçar esse projeto que é para mães, né? Para se reconhecerem, para as mães conhecerem outras histórias e se inspirarem, né? E saber que elas não estão sozinhas realmente. Eu quero também convidar vocês para que deixem o arroba de vocês. Também vou colocar na descrição do grupo. E muito obrigada a toda. Obrigada também. Já que eu puxei a palavra, o meu Instagram é @mariana.dib.laureano. E eu acredito que nós temos muito que agradecer por tu teres cedido esse espaço. Até porque falando sobre é onde as coisas acontecem. Se a gente deixar lá de baixo, não, vamos deixar isso aqui para depois, ou não vamos falar sobre isso, ou isso não é importante, a coisa não acontece. Isso só acontece quando nós todos passamos a refletir o que o outro precisa mudar e principalmente o que nós precisamos mudar. Sem Né? dúvida. Então, muitíssimo obrigada. Obrigada também, doutora. Meu arroba é Nicole, com 2 L's, Fontanella, Nicole Fontanella. Eu quero agradecer muito, Amanda, a esse espaço que tu criou, que tu abriu para nós.
Conheço a Amanda, para quem está nos ouvindo aqui, desde a época da doula, das doulagens, né? E rodas de mães. Ela tem um coração enorme, então eu tenho certeza que as mães no Digicast também vão poder aproveitar muito tudo que ela vai poder oferecer para essas mães. Obrigada aqui pelo Obrigada, espaço Nick, e convido a obrigada. todos também para acompanhar a campanha Maio Furtacor com as palestras, rodas e entretenimentos para as crianças que a gente também traz, tá? No Obrigada, mês de Nick. maio. Obrigada, Amanda, foi maravilhoso, é muito gostoso falar sobre esse tema e obrigada por abrir esse espaço. É necessário falar sobre esse tema. Meu arroba é @AndreaVergani. E @Mulheres que Fazem Floripa. Eu vou deixar aqui o convite também, reforçar o convite da Nicole. Durante o mês de maio, teremos várias ações da campanha Maio Furta Cor, inclusive a marcha que a gente vai divulgar também. Nos acompanhem nas redes sociais. Então, nos acompanhem, participem desse movimento. Precisamos de toda a sociedade envolvida nesse movimento, que não é só para as mães e para as mulheres, né? É para todos, todos nós fazemos parte dessa sociedade. E a gente espera vocês, então, durante o mês de maio, nas nossas ações. Obrigada. E para você que está ouvindo, se esse episódio fez sentido para você, esse acolhimento, essa informação tão importante e necessária, né, para todas, essa consciência, né, do cuidado que nós precisamos. Uma mãe, para ela cuidar, ela também precisa ser cuidada. E isso a gente vai ver, resultados incríveis. A gente precisa tirar um tempo pra gente, a gente precisa, se livrar um pouquinho da culpa e a gente precisa dividir as demandas e tirar um pouco ou muito, né, dessa sobrecarga mental que ainda fica nas mães, né. Então convido vocês, né, a seguir as mulheres maravilhosas dessa mesa, conhecer o projeto de cada uma e também acompanhar o mês do Maio Fruta Cor, acompanhar esses projetos que é focado na conscientização da saúde mental materna. Obrigada a vocês, audiência, e esperem até os próximos episódios, que tem muita coisa boa ainda ligado com o mês de maio Fruta Cor. Então, vai ter mais coisas relacionadas ao tema para contribuir para essa conscientização realmente. Nós somos, né, mães empreendedoras e ainda com uma carga, né, tripla de jornada e isso é necessário discutir, é necessário que tenhamos conhecimento de como agir também, para que a gente possa se cuidar. E é isso. Obrigada a todos. Obrigada também.